efetuadas com clubes, com associações, com também escolas. É o caso da escola de ciclismo. Os mais pequenos, a formação também motivo de incentivo naquela localidade, naquela freguesia do nosso concelho. É o 10º ano que leva por diante essa atividade que é o ciclismo e que na nossa região e em especial no concelho de Torregedras tem esse grande senhor que foi Joaquim Agostinho, que está também ligado a essa freguesia. Boa tarde, Rui Pedro. Boa tarde. Treinador da Escola de Ciclismo da Silveira, que é também ligado a Joaquim Agostinho o arranque há 10 anos atrás. Sim, efetivamente o Joaquim Agostinho foi e é um grande exemplo do ciclismo em Portugal e é um ídolo para todos aqueles que gostam de ciclismo, e nós, sendo a terra natal de Joaquim Agostinho, resolvemos homenageá-lo com uma escola de ciclismo para que todos pudessem praticar essa modalidade. Foi esse também a rampa de lançamento para que a escola passasse do papel à prática. Sim, a freguesia da Silveira sempre esteve bastante ligada ao ciclismo, com vários vencedores de voltas a Portugal, além de Joaquim Agostinho, e tem um circuito na sua festa anual há cerca de 30 anos, e havendo agora este projeto da Federação para as Escolas de Ciclismo, resolvemos também participar para dar o nosso contributo. Já vão no 10º ano, uma década passa sem quase darmos por isso, mas são 10 anos. Que evolução é que nestes 10 anos houve, em termos até de quantidade e de qualidade, desde a fundação até ao arranque de 2014-2015? Tem-se notado bastante evolução, tanto na modalidade em geral como nas escolas. A própria Federação reconhece que é um projeto vencedor. Nós, efetivamente, após termos passado uma fase um bocadinho pior há 2-3 anos atrás, estamos novamente com cerca de 20 atletas por época a disputar as provas em que participamos. O que é que considera esse abaixamento há 2-3 anos? Efetivamente, a economia não está bem e é difícil arranjar patrocínios, porque nós orgulhamos de ser uma escola que não tem custos para as crianças que participam. Nós tentamos dar as melhores condições para que eles possam... Quais são os apoios para a Escola de Ciclismo da Silveira, Rui Pedro? É assim, além de alguns patrocinadores que estão connosco desde o início, nós estamos incluídos no programa de apoio ao desporto da Câmara Municipal, que é para atletas federados. Contamos com o apoio da Junta de Freguesia em termos da organização da nossa prova, que fazemos uma prova também para estes escalões, e depois alguns patrocínios nessa mesma prova que tentamos angariar. Basicamente um orçamento a rondar quanto por época? Assim, não sou eu que trato desses valores, mas cerca de 3-4 mil euros são necessários, porque deslocações são quase todas relativamente longe, entre 50 a 100 km de distância, e nós, como disse, tentamos dar as melhores condições. Temos os carros para levar os atletas e as bicicletas, e tentamos dar condições, como também bicicletas para os miúdos competirem. Eles que são à volta de 20? Sim. Desde dos 7 aos 14? Sim, são 4 escalões de 2 anos de cada um, com atividades diferentes, todas relacionadas com o ciclismo. Os mais novos começam por fazer provas de destreza e depois, com o passar dos anos, começam a fazer um pouco mais de estrada, até que acabam no último escalão só por fazer estrada. Nós, como eu disse, temos algumas bicicletas para as crianças, porque elas crescem depressa e é complicado os pais estarem a comprar bicicletas para estar sempre à medida deles, conforme eles vão crescendo. Os mais pequenos, conforme disse, começam
pelo básico, que é a destreza em cima das duas rodas, com provas de gincana e acabarem por também se ir adaptando ao equilíbrio e o básico em termos de ciclismo. Sim, efetivamente é isso, tanto que no primeiro escalão eles podem competir com qualquer tipo de bicicleta e depois encontram obstáculos de domínio da bicicleta, essencialmente em termos de equilíbrio, fazer viragens, isso assim, pegar num obstáculo e colocá-lo noutro sítio, de maneira que eles consigam ter uma noção do que é estar em cima de uma bicicleta e fazer determinados obstáculos que possam aparecer depois no mesmo que não sigam o ciclismo, num ciclismo lúdico, por assim dizer, coisas que possam encontrar pela frente. Nestes 10 anos, acredito, já foram muitos os pequenotes da região que começaram a dar as primeiras pedaladas mais a sério, sem ser aquele passeio lúdico com a família ou com os amigos, assim um ciclismo mais a sério. Começaram as primeiras pedaladas na Escola de Ciclismo da Silva. Sim, tivemos alguns ciclistas que continuaram depois para outros escalões, porque nós só temos até escolas, até 14 anos. Tivemos já bastantes ciclistas que passaram depois a cadeiras, infelizmente tiveram que competir para outros clubes porque não temos possibilidades de continuar. Ainda agora nestes 2 últimos anos cerca de 5, 6 atletas passaram um escalão seguinte e depois temos um exemplo que é o nosso orgulho, que é uma atleta que este ano sagrou-se campeã nacional de júniores e que durante 6 anos participou nas escolas, na nossa escola, desde os 8 anos até aos 14 anos, foi a nossa atleta e é um exemplo do trabalho que fizemos, que depois com algum trabalho do treinador a seguir, no clube que teve a seguir, conseguiu alcançar esse objetivo. Ela que é a Andreia. Andreia Alves. Andreia Alves Que corre no Malveira atualmente. Está no Atlético Clube da Malveira, acreditar Atlético Clube da Malveira, que esteve aqui também uma sobralense da Daniela Reis há cerca de 2, 3 semanas atrás. A Andreia Alves, sendo portanto ali formada por vocês, acabam também por esse título que essa atleta agora tem, sentir, e o Rui foi técnico ali nas primeiras pedaladas da Andreia, embora já não seja sua atleta, sentiu também ali um orgulho e um sentimento especial. Sim, um orgulho bastante grande, porque é mesmo o objetivo que nós temos, de dar condições aos atletas. Ela começou com 8 anos e acreditamos que foi o nosso incentivo e o nosso apoio durante os anos que ela lá teve que fez com que ela tivesse vontade de continuar e alcançasse os objetivos que também são dela, mas que nós demos as bases para que ela conseguisse esses objetivos. E pode ir longe, Rui, pelo que conhece e agora também pelo que ela tem evoluído, já noutra equipa, também num outro patamar, um outro escalão, mas daquilo que a conheceu pela garra, pela força de vontade em pequeninha que viu na Andreia, podemos ter aqui também uma futura campeã? Sim, acredito que sim. Ela já o é em júnior, mas noutros escalões. Sim, nós sabemos que a força de vontade é um dos principais fatores no ciclismo, porque com o passar da idade e além dos entraves que há normalmente em termos da modalidade, também há muitos outros em termos familiares e profissionais, e vejo nela grande força de vontade para alcançar esses objetivos. É uma atleta das muitas do sexo feminino que cada vez mais também vão escolhendo e praticando esta modalidade. Sim, é uma das situações que a escola tem, fazendo classificação diferenciada para os dois sexos, continua a proporcionar a mesma atividade para os miúdos, que em algumas modalidades é diferente. Eles competem até aos 14 anos nas mesmas provas, com classificações diferentes, mas faz com que
seja bastante atrativo para as raparigas competirem, porque é diferente de andar sozinhas a disputar modalidades que por vezes não têm tanto visibilidade. Destes cerca de 20 que fazem parte da Escola de Ciclismo da Silveira, partindo em sexos, quantas meninas é que também fazem parte do clube? Infelizmente esta temporada foi só uma menina, com alguns bons resultados também, mas orgulhamos já ter tido das melhores escolas em termos femininos. Na altura da Andreia eram cerca de 5 atletas em 12 mais ou menos que tínhamos, e infelizmente não temos mais, não por nossa vontade, mas por vezes é difícil de fazer passar a mensagem que o ciclismo de escolas não é um bicho de 7 cabeças, não é um bicho papão em que os miúdos até aos 14 anos podem, sem grandes esforços físicos e adequado ao nível de cada um, pode competir. E acaba por ser, para além da parte competitiva, o lazer, o convívio e, acima de tudo, o desporto. Sim, exatamente. Em termos de convívio, nós praticamos, vamos às provas na Zona Sul, que a Federação dividiu o mapa em duas zonas, e os atletas encontram miúdos desde a zona de Santarém até ao Algarve e fazem bastantes amizades e bastantes conhecimentos, e é um dos factos que é bom no ciclismo, é que não conhecemos novos sítios, novas pessoas, e estão sempre a mudar de ano para ano, porque uns vão subindo e vão aparecendo outros novos, e é uma modalidade bastante diferente nesse aspecto. 2014 já chegou ao fim em termos de escola, estamos já numa época de chamado defeso. Como é que foi 2014 para a Escola de Ciclismo da Silveira, Rui Pedro? 2014 teve dois aspectos bastante positivos, que conseguimos captar cerca de 8 ou 9 atletas novos, alguns dos quais até fizeram bons resultados. Em termos de classificação, ganhamos 4 provas num escalão mais complicado, que não é tão fácil de ganhar. Coletivamente ganhamos 3. A classificação coletiva reflete o trabalho nos escalões todos, porque contabiliza o melhor resultado de cada atleta dos vários escalões. Logo, só as escolas que se aplicam a trabalhar os escalões todos é que conseguem alcançar esses resultados, e nós conseguimos 3 vitórias coletivas, além de estarmos no pódio em mais 7 ou 8 ocasiões. Alguns dos praticantes começam já numa idade mais avançada também a ser o seu primeiro ano, embora já entrando mais tarde do que propriamente os 7. Como Sim. Treinador, muito trabalho para quem entra com 11, com 12 e nessa idade é a sua estreia, a sua primeira época? Sim, normalmente é mais complicado para esses atletas que começam mais tarde, porque em termos de corrida nas provas em linha, como nós referimos, correr em pelotão às vezes é um bocadinho complicado, e acredito que até é um pouco assustador para quem nunca esteve ali em competição e num grande aglomerado de bicicletas e corredores. Um exemplo disso, este ano nacional, no encontro nacional, no escalão de juvenis era um pelotão de 91 ciclistas, portanto quem aparece ali um pouco de paraquedas fica um bocadinho assustado por muita Como prática. treinador, trabalho de casa e que também estratégia é que há nessas situações para que aquele receio de quem está ali no meio de muitas bicicletas, no meio de muita gente e que não está habituado, porque começou nesse ano a entrar em competição, como treinador, o que é que há a trabalhar? Normalmente na pré-época, que está quase a começar, falta cerca de 15 dias, nós pegamos nesses atletas junto com os outros mais experientes e tentamos trabalhá-los a andar de lado a lado, de maneira que eles sintam o que é ter um ciclista ali ao lado deles, e depois fazê-los perceber que o pelotão tem todo o mesmo interesse, que é seguir numa linha na estrada que estão a percorrer,
que não há mudanças bruscas de direção e também ensiná-los que eles próprios não podem fazer isso. Portanto, pouco a pouco ir retirando-lhes esse medo que têm de andar em conjunto, porque o pelotão comporta-se como um todo e depois é tentar que eles, perdendo esse medo, consigam explorar as suas capacidades nas alturas essenciais. Pré-temporada, referiu que começa agora em meados de novembro. As captações já com datas marcadas, com local? É assim, em termos de captações, normalmente aceitamos todos os atletas que queiram participar. As portas estão abertas? Sim. Em princípio, o nosso primeiro treino será no dia 8 de novembro para os ciclistas mais velhos, porque têm algum esforço físico, fazem provas de cerca de meia hora a 40 minutos, necessitam de uma forma física mais para aguentar essas distâncias, e começamos com esta antecedência. Depois os outros normalmente começam em janeiro, porque as provas começam só cerca de março, abril, e esse é o tempo que achamos necessário para que eles estejam minimamente preparados. Para quem até aos 14 anos queira enverdar ou até experimentar e ver se até gosta de praticar essa modalidade, o que é que deve fazer, Rui Pedro? A escola está aberta a que todos possam lá experimentar, mesmo que tenham algum receio do que será uma escola de ciclismo. Nós, quando começarmos a época, aos sábados, entre as 9h30 e 10 horas, estamos na sede do nosso clube, para prestar todos os esclarecimentos que sejam necessários, para ver se gostam da modalidade e se querem seguir. Os treinos conjunto de equipa são aos sábados, mas há durante a semana também para o escalão mais elevado dos 14 anos, trabalho de casa. Sim, normalmente os atletas, como eu disse, praticam distâncias maiores, um treino semanal não é o suficiente, e então consoante as necessidades que nós identificamos nos atletas, tentamos dar-lhes algumas indicações do que é que eles podem trabalhar durante a semana, isso assim, para que consigam melhorar e mesmo não ter as dificuldades que têm de uma prova, isso assim, porque quanto melhor a sua preparação, melhor será a prova e menos cansaço eles terão. E que provas é que em 2015 a Escola de Ciclismo da Silveira já tem em calendário? É assim, o projeto de escolas de ciclismo da Federação, porque nós fazemos provas federadas por este escalão, engloba um encontro nacional, normalmente em julho, 2 encontros interregionais, que é para a zona B que estão inseridos, e depois normalmente fazemos mais 10 a 12 provas ao longo do ano, em várias localidades, desde além da nossa prova, temos a zona de Santarém, Alcobaça, Setúbal, deslocamos a vários sítios conforme o calendário, e às vezes também programamos um calendário que ainda está a ser efetuado, de maneira que... Mas em termos de competição, bem dividido ou ali com alguns períodos em branco, que infelizmente estou-me a lembrar a nível de profissionais, há ali uns meses com menos competição, acontece o mesmo na formação? Por vezes o problema é mais a saturação de alguns períodos de provas. Normalmente na altura do 25 de Abril e 1º de Maio há mais do que uma prova por semana, porque querem fazer provas nesses feriados e apanhamos... Que até são próximos um do outro. Pois, e então procuramos também dar algum descanso aos atletas e fazer com que não façam mais do que 2 provas no espaço de 15 dias ou isso assim, para que não tenham muito cansaço além da escola, porque nessas alturas estão ainda em período escolar e então é necessário dar atenção aos estudos. É também outra da preocupação, quem está na Escola de Ciclismo da Silveira, não esquecer a parte escolar, que é essencial nestas idades.
Sim, nós sabemos que o ciclismo não é uma profissão de futuro, pelo menos para muita gente, e não alimentamos a ideia de que basta ser ciclista para estar bem na vida. Portanto, os estudos são essenciais, e procuramos que os atletas não esqueçam isso também, porque por muito que gostem do ciclismo, não é uma profissão de futuro. Pelo menos para cerca de este ano, por exemplo, no Encontro Nacional de Ciclismo estiveram presentes à volta de 600 crianças. Nós sabemos que Portugal não tem capacidade para absorver tantos desportistas assim ao mais alto nível. Nestes 10 anos, e falando em números, 2014 com esses 600, há 10 anos atrás eram menos, eram mais? Bastante menos. É bom sinal. Sim, a Federação todos os anos de que o número tem aumentado. Portanto, acredito que se calhar menos de metade há 10 anos atrás eram os atletas que participavam. Como pessoa, e em termos de cidadão ligado também a esta modalidade, o que é que acha que está a fazer com que este número esteja em crescimento? Acho que tem-se notado bastante que a sociedade está mais ligada ao desporto e à bicicleta em si. Nós vemos muitas pessoas andar de bicicleta e depois... Pais que podem influenciar também os filhos? Sim, acredito que sim. Tem aparecido alguns atletas, filhos de pais que andam de bicicleta ao fim de semana e que depois, quando sabem que temos as escolas, que surgem lá com os miúdos para que eles aprendam alguma coisa, porque mesmo que não sejam para seguir no futuro, aprender a andar de bicicleta é um desporto saudável, sem grandes problemas em termos físicos e que corresponde ao que a sociedade tem procurado ultimamente. E nesta estrutura que é a Escola de Ciclismo da Silveira, haver uma boa retaguarda familiar também é importante. Sim, os pais têm sido um dos grandes apoios da nossa escola. Para tantos atletas como temos tido, não seria possível sem o apoio dos pais em termos de locações, isso assim. Além de todas as outras pessoas na nossa freguesia que nos colaboram connosco na altura da realização da nossa prova, creio que tem passado também por essa parte de muito do nosso trabalho como escola de ciclismo, a alertar que é possível praticar uma modalidade diferente do futebol, que é a modalidade rainha em Portugal, e que é bom para os miúdos poderem praticar outras modalidades. Onde vão, sendo a Silveira o berço de Joaquim Agostinho, sempre também com esse emblema em termos simbólicos associado? Sim, há uma história engraçada em 2007, no Encontro Nacional que foi disputado em Felgueiras, na altura que estávamos a fazer o registro dos atletas. Ouvimos o comentário de um senhor da terra do Joaquim Agostinho e enche-nos de orgulho e saber que vão falar noutros sítios onde se formou o Joaquim Agostinho, que agora há uma escola que poderá vir a dar novamente atletas de qualidade. E para vocês, para além do orgulho, mais peso de responsabilidade? Defender e honrar esse grande nome? Um pouco, só que nós abraçamos bastante o aspecto amador, entre aspas, do ciclismo de escolas. Nós sabemos que grande parte dos atletas que formamos não passam aos escalões seguintes, e nós tentamos ao máximo dar condições para que eles façam algo que gostam durante o tempo que gostarem e sem estar a pressionar para obter resultados, nem a formar ciclistas de futuro. Nós queremos que eles aprendam a andar de bicicleta, aprendam a praticar um desporto. É esse o principal objetivo da Escola de Ciclismo? Sim, nós queremos dar condições para que eles decidam por eles próprios.
dar... Mas qual é o vosso lema? É esse apenas de principal? Não, quando eu falo de dar condições, é assim, quando surgem atletas com qualidade, nós procuramos desenvolvê-los também para dar o que eles empurrão. consigam aproveitar o potencial que têm. O que eu estou a falar é que não queremos pôr pressão nos miúdos quando eles estão lá num aspecto lúdico e não competitivo, mas surgindo atletas com potencial e com interesse, nós procuramos também lhe dar condições para que eles consigam disputar bastantes provas e com bons resultados. André Alves é um bom exemplo, saída da Escola de Ciclismo da Silveira, já chegou este ano a campeã nacional júnior. Destes 20, algum que já tem dado indicações que pode estar ali por competição e não tanto pela parte lúdica? Sim, nós neste ano tivemos 3 atletas um bocadinho acima da média do geral, que passam agora a cadetes. Entre eles disputaram bastante provas e bastantes classificações, e nós queremos que eles tenham dado bem emprego o tempo que passaram na escola de ciclismo e que tenham aprendido algo para que consigam evoluir o suficiente para conseguir bons resultados também. Esperamos bem que sim, até porque Torres Vedras e o Conselho sempre teve nomes em termos de modalidade do ciclismo a lutar por voltas a Portugal. Muitos acabaram mesmo por alcançar esse grande objetivo para o ciclista, que é ganhar a prova rainha da modalidade. Ultimamente temos, infelizmente, assistido, e eu como repórter também fiz diversos troféus com muitos corredores aqui do Conselho e da região. Ultimamente o Hernani Broco, que era dos resistentes, ainda este ano ainda correu, mas é dos resistentes aqui da região, lamentava-se numa das partidas de uma etapa que, em termos de região, depois de algumas épocas serem 9, 10, agora resta praticamente ele e este ano também o Vítor Gamito. Sim, nós esperamos que o trabalho de base que estamos a fazer que sirva para que possa vir uma nova fornada. Sim, porque havendo atletas na região formados desde o início, pode ser que surja quem se ponha à frente de algum projeto para aproveitar esses atletas, de estar a deixá-los desperdiçar, porque é um trabalho que tem sido feito há bastante tempo, e se antigamente sem esse trabalho surgiam atletas e projetos credíveis, acho que estamos a criar condições para que, pelo menos em termos de mão de obra, por assim dizer, haja para que possamos voltar a ter ciclistas da região a disputar grandes provas. Esperamos bem que sim. Se alongarmos um pouco mais o Conselho, vamos também encontrar o sobrelense Fábio Silvestre, que também de grau a degrau tem já o seu espaço também a nível de modalidade, a começar a ganhar também o seu espaço. Falando, Rui, da prova que organizam, quantos atletas é que juntam ali na Silveira nessa prova organizada por vocês? O nosso encontro de escolas, que ainda não tem data fixa para a próxima temporada, mas em abril. O mês é quase sempre o mesmo? Sim, normalmente é em abril. Costumamos ter cerca de 100 atletas nos vários escalões a competir lá. Infelizmente, por motivos técnicos, é um domingo à tarde que pode fazer com que alguns atletas se retraiam a ir lá disputar a prova, mas normalmente cerca de 100 atletas como eu disse, da nossa zona de influência, que vai desde Santarém até Setúbal, essencialmente. São ali uns dias de stress para quem organiza? Sim, bastante. Temos um bom grupo de trabalho que nestes últimos 9 provas que fizemos tem vindo a aperfeiçoar bastante a mecânica da organização. Procuramos divulgar a modalidade sem causar grandes incómodos às populações, porque nós sabemos que
fechar ruas para disputar provas, porque as provas são disputadas em circuitos fechados para segurança das crianças. Sabemos que causamos algum incómodo. Felizmente contamos com a compreensão da população da freguesia e um bom grupo de trabalho que, ano após ano, consegue melhorar o que parecia que às vezes já tinha sido perfeito. Depois, outra das datas marcantes de ciclismo na Silveira é, salvo erro, sempre uma segunda-feira. Sim. Costuma ser ali um dia de semana integrado nas festas. Sim, é uma curiosidade que não é normal a nível nacional, que a prova, o circuito oficial, já há cerca de 30 edições, uma prova para cadetes e júniores, disputa-se a uma segunda-feira, no fim de semana da festa. Por esses motivos, como é bastante complicado estar a fechar umas estradas ao domingo. Mas já é tradição, Rui. Sim, já é tradição e... Eu cresci e a lembrar-me de... Sim, como eu estava a dizer, já são cerca de 30 anos de circuito oficializado, oficial de competição, que é disputado na Silveira nesses coisas. Para vocês também, para além dessa tradição que já faz parte da festa, é também um orgulho, até porque outras festas que eu recordo-me aqui na zona também tinham provas de ciclismo, dessas integradas, portanto, em festejos anuais, deixaram de o ter. A Silveira é das resistentes. Sim, nós sabemos que é complicado, cada vez tem sido mais complicado. Às vezes a legislação procura facilitar, mas cria situações complicadas para os organizadores, e é um orgulho que na nossa terra, na terra de Joaquim Agostinho, existe uma prova já com tanta tradição, que é uma das 5, 6 provas assim a nível nacional que se disputa há tanto tempo. E que já também trouxe ali à Silveira jovens que, entretanto, se ingraram no ciclismo. Sim, na maioria dos grandes atletas que disputam agora profissionais, assim, quase todos passaram por lá, porque... Recentemente estou-me assim a recordar o Rafael Reis, é um deles, que há poucos anos também fez figura lá no circuito. O Rafael Reis, por acaso, é um caso curioso, que foi o vencedor do escalão de juvenis no nosso primeiro encontro de escolas, que foi disputado em Santa Cruz, na altura com 14 anos. Portanto, é um exemplo do trabalho que tem sido feito, e que estas provas que são necessárias para que os ciclistas vão evoluindo e apareçam depois ao alto nível que ele apresenta agora, com idas à seleção e aos mundiais. E objetivos da Escola de Ciclismo para 2015, Rui Pedro? Passa por continuar a dar esses melhores apoios possíveis aos atletas. Nós nunca quantificamos resultados como um objetivo do clube, porque nós sabemos que por vezes os ciclistas são tão equilibrados que é difícil quantificar em termos de resultados. Passa por ver a evolução deles, que é um trabalho que é feito semanalmente, por assim dizer, e que nos deixa bastante orgulhoso, principalmente no final da época, ver os atletas, o que é que eles evoluíram desde o início da época. E para que essa Escola de Ciclismo da Silveira continue mais 10 anos e mais 10 e mais 10, sempre os patrocinadores, que já aqui também o Rui Pedro disse, importantes. Pode também fazer essas honras da casa, porque também sem esse apoio, o sucesso da Escola de Ciclismo da Silveira e estas 20 crianças mensalmente a participarem seria mais difícil. Sim, efetivamente os patrocinadores, como eu disse, tivemos 3 patrocinadores que efetivamente deram-nos o apoio necessário para arrancar com a escola em 2006. Mantém-se dentro das suas possibilidades a colaborar connosco. Depois já há bastantes patrocinadores mais pequenos que patrocinam os eventos que nós organizamos, o Encontro de Escolas e a Maratona de BTT, que começou este ano, de forma a que consigamos angariar fundos para manter a escola de ciclismo de pé.
E assim esperamos. Rui Pedro, uma mensagem também para finalizarmos, aproveitando estar aqui nos estúdios da Rádio Europa, o micro é seu. É assim, eu gostava que aproveitar esta ocasião para divulgar a Escola de Ciclismo para todos os atletas. Ainda não há confirmação oficial, mas é possível que as escolas de ciclismo passem a ter mais um escalão para crianças de 5 e 6 anos. Portanto, quem estiver interessado em experimentar, apareça no clube ou com um contacto, de modo a que combinamos explicar como deve ser isso assim, que há detalhes que não podem ser ditos aqui assim, é complicado estar a explicar tudo. Só com uma reunião. Sim, e a melhor maneira é contatar a escola. Já agora o número de telefone? Pode ser o meu próprio 96 66 23 617 e marcaremos uma reunião ou na altura de um treino ou isso assim, até para ver os outros atletas que já lá competem, de maneira que fiquem a entender melhor, só por palavras, o que é a escola de ciclismo e quais são os objetivos da escola e da modalidade neste escalão. Fica ao convite. Rui Pedro, muito obrigado pela presença e sucesso também na época de 2015 para a Escola de Ciclismo da Silveira. Rui Pedro, o treinador dessa Escola de Ciclismo. Obrigado nós por esse convite.